com a saúde. Sabemos que em torno da mesa se reúnem muito mais do que profissionais de uma empresa ou grupo de alunos de uma escola. Aqui estão, acima de tudo, pessoas e amigos que, com uma refeição balanceada e saborosa, terão mais disposição para as atividades do dia a dia. Essa é a motivação que faz com que cada um dos nossos profissionais acorde cedo diariamente e se superem no capricho ao preparar as refeições para as empresas e órgãos públicos. Nós somos o grupo Nutri Saúde. Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Enfoque Regional. Apoio Cultural Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse é o plano. Nós estamos recebendo no nosso Enfoque Regional hoje alguém que vai falar de uma área muito importante, principalmente neste momento tecnológico que vive o Brasil, vive a humanidade em função da dinâmica com que a informática chegou para atuar. Hoje nós temos aí geração 4, 5D, 6D, enfim, são terminologias que estão sendo alçadas e sendo de conhecimento público, muitas vezes para o bem e também muitas vezes para o mal. A tal ponto do Dr. José Antônio Milagre, que é o nosso entrevistado deste programa, ter uma atuação profissional voltada exatamente para clientes que envolvem a tecnologia, a informática, os chamados crimes da informática, da internet e, de maneira geral, ele vai falar sobre os casos, sobre as situações e sobre essas dificuldades. Muito obrigado, Milagre, por voltar à programação da TV Prevê e falarmos um pouco de um assunto que você já esteve há muitos anos aqui falando como pioneiro, como um homem de vanguarda nesta atividade. Fico feliz em tê-lo aqui na nossa programação. Seja bem-vindo. Obrigado, Samuel. Sempre uma honra estar aqui nessa bancada seleta da TV Prevê. É uma oportunidade muito rica de nós podermos falar sobre tecnologia, o direito, os crimes digitais. E lembrando que eu já estive aqui a primeira vez, eu estive aqui em 2002, 2003 com o Mandalite. E nós falamos de crimes digitais, crimes de informática, né? E eu tenho até hoje a fita cassete desse programa. O grande problema é encontrar videocassete agora para transmitir esse programa que o Dr. Milagre esteve aqui, foi com o Dr. Mandalite e com a doutora Cristina Mattioli, que apresentavam um programa Direito, que foi criado naquela oportunidade. E fita cassete, olha só, eu sou mais velho ainda, eu sou da época da quadricomia, ou seja, aquelas fitas largas. Aí depois vieram outras mídias, as fitas foram diminuindo, enfim, até chegarmos hoje nos cartões, nos chips, enfim, nas coisas... Na nuvem hoje. Na nuvem, é impressionante. Porém, naquela época não tinha não tinha o wrecker, que hoje incomodam tanta gente, como nós tivemos recentemente aí, esses invasores dessas mídias no telefone celular do presidente, de altas pessoas. E lá fora, então, nós já temos aí até casos conhecidos do Snowden, enfim, que já faz algum tempo. Porém, da mesma forma que estamos evoluindo, a criminalidade também entra e evolui nesse sentido, não é verdade, Milagre? É verdade, Samuel. Nós vimos acompanhando essa evolução tecnológica, você colocou muito bem, né? A tecnologia ela deu um boom muito recente. A gente fala de tecnologia acessível às pessoas, a pessoas físicas, né? Civis, década de 80, o surgimento da internet aí no final da década de 70.
e ela chegando comercialmente às casas aí no início da década de 90, os primeiros buscadores, a primeira conexão à internet, os modems discados, estava até brincando com você aqui, que eu sou de uma geração, a geração X, né, venho antes da Y, nascidos a partir da década de 80. Eu peguei uma transição offline e nós começamos nas BBS, começamos nos modems discados, que nós aguardávamos lá até a meia-noite para poder se conectar, para não cobrar pulso, porque era caríssimos a internet. E a internet, a tecnologia, ela não parou de evoluir e com isso algumas facilidades de aplicação de golpes. Eu costumo dizer, e é uma realidade hoje, que o crime digital é uma epidemia. Existem vários países no mundo que tratam isso com políticas públicas, porque diariamente milhões de pessoas são lesadas. Só no Brasil, uma população de 207 milhões, salvo engano, nós temos em média aí 62 milhões de pessoas que já se envolveram, foram vítimas ou conhecem alguém que foi vítima. Algo em torno de 65% da população adulta. Eu vejo, Milagre, que uma das maiores preocupações das empresas, e você vê, nós tivemos aí invasões de sistemas que foram conectados e a tecnologia é tão grande e outro país. Um sujeito, por exemplo, lá na China pode entrar num computador e nós temos aí esses problemas industriais, os problemas nas empresas de serviços. E as empresas, elas desenvolvem tecnologias só para se defender, para evitar esses ataques e evitar essas ocorrências, que tem sido muito difícil. Muito difícil. Esse é um mercado, como eu disse, 65% da população adulta brasileira já foi vítima. Nós temos estimativas que chegam a 22 bilhões em perdas financeiras com o crime digital, isso é o ano de 2017, e no país, que é o segundo maior do mundo em crimes digitais, 54 crimes digitais são praticados por minuto no país. Então nós temos aí índices alarmantes, isso movimenta, como você bem colocou, um mercado de segurança da informação. Hoje, por exemplo, nós temos um golpe chamado ransomware, que o criminoso invade seu computador, ele não precisa estar no Brasil, ele embaralha os seus dados, criptografa os seus dados e te pede um resgate. Você pague X nesta conta, senão seus dados estão protegidos, seus dados estão criptografados, você nunca mais vai ter seus dados. Isso acontece com hospitais, com prefeituras, com órgãos públicos. Daí porque hoje toda a conscientização que nós fazemos é muito importante para evitar que mais pessoas sejam vítimas dos crimes digitais. Hoje, por exemplo, nós temos inclusive pessoas presas por clonar telefones e entrar nos telefones. Nós vemos os casos do pessoal da Lava Jato, do próprio presidente da República, de ministros. Como que pode isso acontecer? Exatamente. Hoje nós temos em torno de 236 milhões de dispositivos móveis. Nós temos mais dispositivos móveis do que pessoas no país. Tem uma média aí de 3 a 4 dispositivos e algumas estatísticas até mais. O grande problema é que as pessoas são inseridas nessa tecnologia, celulares acessíveis, tecnologia acessível, internet a qualquer local, e não aplicam as mesmas seguranças, por exemplo, que aplicam num computador. Se você perguntar quem tem um antivírus, um anti-spyware no celular, poucos vão dizer. E aí nós temos técnicas avançadas dos criminosos. Uma delas é essa que você bem colocou, que é uma epidemia esse ano, muita gente tem sido vítima, inclusive na região. Nós tivemos perdas aí de mais de 100 mil, 200 mil reais, que é a clonagem do chip, o chip swap. Um belo dia você recebe lá, está lá no seu celular, com uma área que teria cobertura, e ele perde o sinal. E você entende que é algo momentâneo, algum problema, segue a sua vida. Quando, na verdade, o criminoso cancelou o seu chip, habilitou em um outro dispositivo, adicionou o WhatsApp, comunicadores, se relacionou com seus amigos e muitas vezes pediu dinheiro. Então, quando a vítima percebe, o celular dela foi utilizado para pedir dinheiro, fazer transferências, acessar contas bancárias, e ela só vai descobrir isso depois, quando sentir o desfalque financeiro. Esse é só um, né, Samuel, dos golpes que hoje as pessoas estão sujeitas na internet. Por exemplo, essas pessoas que têm as suas contas financeiras invadidas e se descobre depois. A quem cabe o ônus de tomar as providências e a quem se responsabiliza pelo prejuízo? Muito bem. A Lei 9.406, que é o Código Civil, ele é aliado ao Código de Defesa do Consumidor.
8.078, e trata da responsabilidade civil quando eu disponibilizo um serviço de risco. Então, quando o banco disponibiliza uma aplicação de risco ou disponibiliza um site e o correntista, de certo modo, é desviado por um site falso, a pescaria de senhas, o phishing scam, e acaba fornecendo as suas credenciais e tendo os seus valores subtraídos, hoje a jurisprudência, os tribunais entendem que há sim uma responsabilidade do banco porque disponibilizou um serviço de risco, mesmo que ele não tenha culpa, uma responsabilidade objetiva, exceto se o banco provar que o correntista deu causa à fraude, ou seja, o correntista entregou as senhas, não tomou as medidas de segurança, acessou a internet, por exemplo, de uma internet pública, de um shopping, de um aeroporto e assim por diante. No caso da clonagem do chip, nós tivemos recentemente uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que condenou a operadora de telefonia a indenizar uma mulher que teve o seu chip clonado. E qual foi a justificativa? Para clonar um chip, para cancelar um chip e habilitar outro, necessariamente você passa pela operadora. Algum colaborador, maliciosamente ou às vezes não checando as informações do bandido, acabou fazendo a clonagem, o cancelamento do chip. Então o tribunal entendeu que a operadora de telefonia, além do banco, a operadora também deve indenizar. Essa mulher foi indenizada em R$20 mil porque teve o seu chip clonado. E isso tem sido muito comum? Esse golpe, Samuel, posso dizer para você, é o golpe de 2019. Né? Desde janeiro, nós lidamos aí com vários golpes, pescarias de senha, o ransomware, que é criptografar os arquivos, pedir resgate, vingança pornô, que é muito comum, difamação, calúnia e injúria. Mas a clonagem de chip, esse é o golpe de 2019. Toda semana tem alguém que teve um problema, o chip parou de funcionar e de repente tem lá um desfalque financeiro ou alguém emprestou dinheiro para o bandido achando que era para o seu amigo. Outra coisa, nós hoje, todo o cidadão, ele é obrigado, quando ele vai fazer alguma negociação, um empréstimo, ou abrir uma conta, ou comprar alguma coisa, passar muitos dados pessoais, ou seja, dando as informações. E muitas vezes essas informações são subtraídas ilegalmente e estelionatários, e aí falsários, se aproveitam. Como proteger os seus dados? Essa também é uma questão muito atual. Né? Hoje o cidadão, ele normalmente, infelizmente, não tem uma consciência de transmissão de dados, troca seus dados por qualquer brinde, uma caneta, um chaveiro. Muitas vezes vai numa farmácia, por exemplo, qual é o seu CPF? E muitas vezes não se opõe. Eu não preciso fornecer um CPF para comprar um produto. É um direito meu não querer ser cadastrado pela loja. A boa notícia é que nós temos agora a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, que entra em vigor em agosto de 2020 e traz uma série de direitos para o consumidor cidadão, inclusive o direito de apagamento dos seus dados, de se opor a tratamento, de questionar a empresa por que tomaram uma decisão em face dele em relação a tratamento de dados, por exemplo, um financiamento negado, um score baixo, a negativa de um seguro de vida ou de um plano de saúde. O cidadão vai ter uma série de direitos e essas empresas que cedem os dados que o titular forneceu para uma finalidade, para outras empresas ou para marketing ou para interesses escusos, vão ser penalizadas. As penas são desde a advertência, passando pela suspensão e paralisação das atividades, a multas que podem chegar até R$50 milhões. Então fica aí o alerta para o nosso telespectador, a Lei de Proteção de Dados. Em agosto de 2020, todas as empresas que tratam dados pessoais precisam estar em conformidade com a norma, ou do contrário vão sofrer severas punições. E existe alguma coisa que pode as pessoas entrar uma entidade, ou só pode ir através das delegacias, para essas proteções em caso de fraudes? Existem, sim. Hoje já existem algumas entidades que já atuam muito forte. Né? Nós temos a Fundação Procon, nós temos também o IDEC, o Proteste. O Ministério Público tem trabalhado muito nessa questão, com destaque para o Ministério Público Federal. Então, o cidadão hoje na internet pode formalizar uma denúncia ao Ministério Público quando tiver os seus dados vazados, ou quando seus dados foram cedidos a terceiros, ou quando, a gente estava até conversando aqui no intervalo, quando ele recebe uma série de mensagens não solicitadas, SMS, mensagem.
Quem passou meu telefone para essas pessoas? Por que será que diariamente eu recebo uma série de SMS, mensagens, ligações? O cidadão tem direito de acionar esses órgãos de defesa do consumidor ou até mesmo procurar o judiciário e formalizar uma representação. O judiciário tem sido muito sensível a essas questões, inclusive impondo multa para essas empresas. O que eu percebo, não só no meu, mas muita gente, e a reclamação é constante, de que muitos bancos, financeiras, empresas de serviços ligam, eu não sei se é um telefone automático que fica girando, dando tiro para tudo quanto é lado, para tentar fazer com que as pessoas comprem aqueles serviços, façam aquelas consignações, aqueles empréstimos, abram aquelas contas. Como é que eles obtêm essas informações e como evitar essa situação? Excelente. Basicamente, eles obtêm porque até hoje no Brasil eu não tinha normas sérias que tratassem da transferência de dados. É importante destacar, Samuel, que existe um princípio que é o princípio da finalidade. Ele está previsto na Lei de Proteção de Dados. E ele sugere, ele informa que o cidadão ele tem direito de fornecer seus dados para um serviço para que ele seja tratado para a finalidade, né? Ou seja, a partir do momento que eu uso esses dados para finalidades distintas, o meu tratamento é irregular. Mas como eu não tinha legislação, as pessoas exportavam esses dados de bases públicas, privadas e entravam com os spams, que são as mensagens não solicitadas, ligações. Como detectar? Primeiro ponto, sempre que você receber uma mensagem não solicitada, por exemplo, renegocie seu débito junto ao banco. Normalmente, às vezes, não é nem o chip dela. Você tem direito a notificar e exigir que cessem. E o judiciário hoje dá uma ordem bem interessante. Ele dá uma ordem judicial no sentido de multa para cada nova mensagem. Então você pode procurar o judiciário também, caso continue sendo importunado por essas mensagens e ligações. E para telefonia, a Anatel já estabeleceu uma regra, o telespectador pode acessar nãomeperturbe.com.br, é um direito, é uma regra que a Anatel estabeleceu com todas as operadoras e você pode desmarcar lá qualquer tipo de mensagem recebida da operadora. Gratuitamente. A partir daí, desmarcando, você tem uma garantia de que você não vai ser mais importunado com mensagens de operadoras de telefonias. Então, são alguns recursos. Eu queria que você repetisse esse dado aí. É o nãomeperturbe.com.br, é um serviço, é um acordo feito entre Anatel e operadoras de telefonia para evitar que o cidadão fique submetido a essa infindável abordagem de mensagens, ligações que atrapalham o seu dia a dia. Você recebeu uma mensagem não solicitada, uma cobrança não solicitada, é uma violação à privacidade, é o que nós chamamos de spam, mensagens não solicitadas. Lá fora existem empresas sendo condenadas e no Brasil nós esperamos que com a Lei de Proteção de Dados as empresas pensem duas vezes, pois o cidadão vai ter vários direitos, vai poder cobrar judicialmente, exemplo, uma indenização por alguma mensagem ou alguma cobrança indevida, ou até mesmo a oferta de um produto indevida, considerando que ele não forneceu seus dados para receber ofertas de produtos. Então o cidadão vai ter uma série de direitos, são mais de 10 direitos que a Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer para os cidadãos, entrando em vigor agora em agosto de 2020. E essas situações, quando as pessoas se sentem lesadas, ou se sentem ofendidas, ou se sentem, de certa forma, prejudicadas, quando ingressa-se ou na justiça ou nos órgãos competentes, a chance de prosperar a defesa é grande? Veja, Samuel, a questão tecnológica hoje é uma realidade no judiciário, né? Há 10 anos atrás, nós poderíamos falar que a tecnologia era algo novo para o judiciário. Hoje não, hoje os magistrados lidam diariamente, nós temos mais de 50 mil processos no país só de crimes digitais. E é um país que é um dos países que mais litigam, né? O Brasil ele é muito movimentado a cultura de litigar. Então o judiciário hoje tem se preparado, o Marco Civil da Internet, né? A Lei 12.965 de 2014, ela foi uma lei muito importante porque ela estabeleceu regras, direitos e deveres de todos que usam tecnologias, aplicativos, provedores de acesso. E hoje é possível apurar a autoria das fake news, ou de um perfil fake, ou de uma ofensa anônima na internet, na grande maioria dos casos, se valendo do Marco Civil. Então os juízes estão amadurecendo com a tecnologia e as pessoas estão buscando os seus direitos. Hoje ninguém é obrigado a conviver, por exemplo, com uma notícia desabonadora na internet para o resto da vida.
Nós temos cada vez mais julgados de direito ao esquecimento, que é o direito de não ser lembrado pelo buscador de uma notícia desabonadora que já é passado. Hoje as pessoas buscam o judiciário para remover conteúdos ofensivos, dados pessoais e principalmente os casos envolvendo exposição de conteúdo íntimo. O Marco Civil ajudou muito as vítimas, nós lá no IDCI atendemos muitas vítimas de crimes digitais que se expuseram em algum momento numa situação de fragilidade, estão sendo ameaçadas ou tiveram conteúdos publicados. O Marco Civil hoje auxilia-nos, como advogados, a remover esse conteúdo. Nós tivemos ainda essa semana a divulgação de um caso de uma funcionária que foi trabalhar na empresa, não podia, tinha que deixar o telefone de um mercado, alguma coisa parecida, e alguém pegou o telefone e conseguiu ver fotos íntimas dessa pessoa e esparramou aí pelos WhatsApp da vida, e essa pessoa se sentiu aí extremamente constrangida. Como ser ressarcida dessa situação? Sim, sim. Aliás, esse é um dos principais crimes hoje, né? Que nós temos, que é a difamação, e muitas vezes por conta do revenge porn, ou chamado pornô de vingança. Isso é semanal no escritório e no IDCI também. O IDCI é o Instituto de Defesa do Cidadão na Internet. Nós fazemos o apoio técnico, emocional e psicológico. Isso é uma empresa privada, pública? Não, é uma entidade. Uma entidade, o que é isso? E hoje a nossa meta é ser o CVV do crime digital, né? Então hoje nós atendemos o Brasil todo, estamos em 10 cidades. O atendimento é feito por voluntários que ou foram vítimas ou tiveram parentes que são vítimas e que dedicam um tempo para atender jovens ou pessoas de outras faixas etárias que são vítimas de crimes digitais ou estão passando por uma extorsão. Olha, se você não fizer algo, eu vou divulgar suas fotos, seus vídeos. Nós fazemos um atendimento, encaminhamos às polícias especializadas. E esse tipo de crime hoje ele é muito comum e é possível sim remover o conteúdo. O Marco Civil ainda fala no artigo 21 que a vítima pode notificar diretamente a rede social, o Facebook, o WhatsApp ou o Instagram, por exemplo, para exigir a remoção desse conteúdo, e os provedores têm que guardar os registros por 6 meses. Então, por até 6 meses, você consegue uma medida para descobrir quem fez essa divulgação. Descobrindo quem fez, você tem sim, logicamente, o direito à reparação por dano material, por dano moral envolvendo a exposição indevida de fotos e vídeos íntimos, e também pode caracterizar um crime, né? Nós temos a Lei Carolina Dickmann, a Lei 12737 de 2012, uma lei muito importante também que pune alguns crimes informáticos, dentre eles a invasão. Então, nesse caso, alguém que teve acesso momentaneamente ao celular de alguém, pegou as fotos sem autorização e divulgou, ele já responde criminalmente pela invasão desse dispositivo informático. Ele não tinha o direito, e vale destacar aqui, nem marido, nem esposa, nem namorado, nem namorada tem o direito de acessar o dispositivo de um convivente. Nós tivemos casos já de conviventes que foram condenados por acessar indevidamente o dispositivo informático do outro. E essas ações de defesa, muitas vezes o interlocutor ou a outra parte vai contestar e vai tentar reverter essa situação em instância superior. Como é que tem sido o sucesso dessas pessoas que estão aí buscando o seu direito? Veja, Samuel, o crime digital, ele deixa muitos rastros, né? Então, para o telespectador entender, o crime digital é um fato previsto em lei, antijurídico e cometido por meio da tecnologia. Assim como um crime comum deixa evidências, o crime digital deixa uma série de evidências. Talvez deixe mais, né? Deixe mais. Hoje nós temos, inclusive, uma disciplina, eu sou coordenador de uma pós-graduação em Brasília, que é de computação forense. Nós formamos profissionais que vão investigar nas principais testemunhas, que são as máquinas, o que aconteceu diante de um crime digital. Então são muitas evidências, e quando um crime é cometido no Facebook, por exemplo, a gente tem muitos casos, por exemplo, de linchamentos de empresas, aquele abuso do direito do consumidor. Então o consumidor, ao invés de buscar o PROCON judiciário, vai numa rede social e inventa, e nós temos até condenações de consumidores já. Nós coletamos as informações dos provedores, então as informações são incontestáveis de que aquela pessoa, naquela data e naquela hora, praticou um crime. Então fica muito difícil a pessoa falar que não foi ela, porque quando se move uma ação de reparação por crime digital, nós já produzimos uma prova anteriormente, e essa prova quem nos deu foi a própria rede social. Então é difícil falar que não foi ela, a questão é quanto ela vai indenizar a vítima. Mas isso que eu quero saber, mesmo que a pessoa recorra
e busque outras instâncias. Essas indenizações e esses reparos têm prosperado? Sim, tem prosperado, porque hoje o crime digital, a prova que é fornecida é o próprio provedor que fornece. Então não tem como eu falar, não fui eu. Tudo fica registrado hoje na internet, na tecnologia, e é importante destacar que toda vez que você faz uma conexão, cria um perfil falso de alguém ou publica fotos de alguém, aquela rede social e aplicativo registrou essas informações. E a partir daí, com ordem judicial, ela fornece, permitindo que eu chegue até o atacante, que eu chegue até aquela pessoa que achou que estaria anônima e poderia difamar ou ofender alguém. E não adianta, na maioria dos casos, ela recorrer negando a autoria, o tribunal já tem essas provas, considera, e por mais que ela recorra às instâncias superiores, o fato é de condenação. Daí porque é muito importante, quem é vítima de um crime digital ou está sofrendo uma extorsão, imediatamente procurar ajuda especializada para já coletar as provas, preservar as provas, para que amanhã ela possa realmente buscar a responsabilização. São provas voláteis, se ela passar muito tempo, os provedores podem excluir esses registros. Os provedores guardam por 6 meses. Se você quer buscar identificar alguém que te ofendeu após 6 meses, a chance de você identificar é muito baixa, porque pelo marco civil da internet, o provedor não tem mais obrigação de guardar acima desse período. E essas ações têm que ser devidamente caracterizadas por boletins para depois ingressar no judiciário. E esse é um outro ponto muito interessante que você tocou, que é como eu salvo a prova eletrônica. Muitas vezes a gente recebe contatos, olha, ele está me ofendendo aqui na rede social. Tá, mas qual é o link? Não, é no Facebook. Não, mas qual é a postagem, o dia, a hora? Não, eu não sei, eu sei que é no Facebook. Não adianta. O Marco Civil, ele exige que para um provedor remover uma ofensa, o link tem que ser identificado. Então é muito importante que você faça prints da ofensa. Os prints são válidos? São válidos. Todos os meios legais e moralmente legítimos são válidos. Salve o conteúdo, mas não se contente com isso. Hoje nós fazemos a chamada ata notarial. Então nós vamos até um cartório, está prevista no Código de Processo Civil, e o tabelião declara por lei que neste dia e nesta hora, acessando o site, se deparou com a ofensa. A partir daí eu estou protegido. Se o criminoso apagar, pensei bem o que eu fiz e vou apagar, e falar que não foi ele, você já tem a prova preservada, uma escritura, uma ata notarial que lhe dá essa informação de que aquele conteúdo exigiu. A partir daí você pode mover as medidas, porque você preservou adequadamente a prova. Então o primeiro ponto, para quem está sendo ofendido, é identificar o conteúdo e já salvar, porque nós sabemos que a internet é volátil. O próprio ofensor pode pensar 2 vezes e apagar esse conteúdo. A besteira que eu fiz, aí depois já é tarde, não é? Aí já é tarde. Os danos já estão causados, caracterizados. E estão aí, de certa forma, são danos lesivos e nocivos a quem sofre as consequências de qualquer tipo de ação feito pela internet. Exato. O crime digital hoje, ele entra numa agravante do Código Penal, que é nos casos de crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, porque ele é cometido através de um meio que potencializa a divulgação da ofensa. Samuel, não conheço outro meio tão eficaz para potencializar uma ofensa que a internet. Concorda comigo? Então, justamente por isso, a pena dele é mais agravada. Aquela história, eu postei, mas isso ficou no ar por 10 minutos, eu já retirei. Isso não descaracteriza uma difamação. Esse conteúdo pode ser replicado, pode ter sido salvo, encaminhado, compartilhado. Em questão de minutos, isso está percorrendo uma cidade, um país, e não tem fronteiras. Nós temos casos de crime digital que nós atuamos em 2003, 2004, que infelizmente ainda nós fazemos um trabalho de remoção, porque hora ou outra esse conteúdo volta para a internet. Os pais normalmente chegam até o escritório e falam, olha, preciso remover meu filho da internet, ou minha filha, ele foi exposto. E aí nós temos que ter serenidade de falar para ele, olha, os netos dele podem ver ele na internet, ou os netos dela vão poder ver ela na internet, porque não há garantia que esse conteúdo seja removido para sempre. Essas vítimas, elas ficam sempre com essa amargura de a qualquer momento esse conteúdo poder voltar. Por isso que nós cobramos do Congresso Nacional e dos deputados uma lei mais rígida em relação aos crimes digitais, como é na França, como é nos Estados Unidos. Lá não é brincadeira. Aqui, infelizmente, você troca uma pena privativa de liberdade por uma cesta básica em caso de crime digital. Nós estamos buscando justamente isso. Como agora, recentemente, nós tivemos um projeto de lei que defendemos, tem até nossa citação no projeto de lei,
que coloca os crimes de pornografia infantil na categoria de crimes hediondos. Por incrível que pareça, ainda não era considerado crime hediondo, é uma vitória, mas muito precisa se avançar no combate ao crime digital no país. Principalmente porque a pedofilia, ela não tem endereço e pode ser feito por qualquer maluco da vida. E isso pode causar danos irreversíveis. Nós temos uma estatística de que 30% dos crimes digitais são praticados por familiares ou pessoas próximas. Então vem justamente nessa sua excelente colocação. Pornografia infantil hoje é um crime transparente, muitas vezes está no seio próximo, e é importante destacar que em algum momento essa jovem ou esse jovem se expôs, abriu a webcam, forneceu um conteúdo íntimo, uma nudez, e a partir daí ele fica condicionado às ordens dessa pessoa. E aí, infelizmente, nós temos aí casos gravíssimos, casos que chegaram no IDCI de até tentativa de suicídio. É importante destacar que o ECA, nosso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é a Lei 8.079, é uma lei muito eficaz para a internet, já pune o armazenamento, o compartilhamento e até a simulação de crianças na internet. Imagine que eu não tenho a foto de uma criança, mas eu pego o rosto dela e simulo num corpo de uma outra pessoa. Até a simulação é punida pelo artigo 246. A edição. A edição, perfeito. Então é importante estimular, nós sempre que temos uma oportunidade de ir às escolas, falar sobre isso, que eu costumo dizer, Samuel, a informação é a linha tênue que separa uma pessoa de ser vítima de um crime digital ou não. Os jovens muitas vezes não tinham informações básicas que deveriam ser fornecidas na educação, na escola, e acabaram se superexpondo e sendo vítima de crimes desses. Muitas vezes, muitas pessoas são culpadas por alguns excessos e alguns exageros individuais, achando que é bonito, olha, eu vou falar, eu estava em tal lugar, fui lá, enfim, não tomam o devido cuidado com a própria imagem e acabam se expondo e facilitando aquelas pessoas mal intencionadas. Chega pessoas no escritório, uma vez a gente atendeu uma moça de 15 anos. Uhum. E ela vim aqui porque estou sendo vítima, me expus. Bom, cadê seus pais? Não, pelo amor de Deus, não é meus pais, não posso falar com eles. O que a gente percebe? Olha, sinto muito, você tem que voltar a falar para os seus pais. Tem um distanciamento hoje. Tem pais muito analógicos e eles não estão preocupados em entender esse contexto dos filhos. E esse jovem, os millennials, centennials, a geração Y, eu tenho filha nessa idade, eles nasceram no mundo digital. Para eles é normal superexpor, né? Eles não colocariam 3 fotos na calçada de casa, mas na internet você tem lá todo um paradeiro, você tem os check-ins, onde ela entra, onde ela vai, quais são as fotos. E esse manancial de informações de superexposição, ele é determinante para o crime. Essas pessoas, elas se colocam numa condição que permitem que o criminoso as aborde, colete informações e amanhã pratique. Por isso é muito importante, como você bem colocou, que nós criemos a consciência da proteção de dados. Será que eu preciso postar? Será que eu preciso me expor? Será que esse conteúdo pode prejudicar meus familiares? Nós tivemos baleia azul, nós tivemos muitos casos de baleia azul aqui na região. E os criminosos ameaçavam, olha, se você não fizer o jogo do baleia azul, eu vou pegar seu pai ou sua irmã, porque eu sei onde ele trabalha, onde ele estuda. Então nós contribuímos com o criminoso com informação. Então sempre que você, telespectador, puder falar para um jovem e mostrar esses riscos, é válido, porque ele vai melhorando a sua consciência, não adicionando qualquer pessoa, não postando qualquer conteúdo, e ele vai minimizando o risco de amanhã, infelizmente, se ver envolvido aí como vítima de um crime digital. Milagre, antigamente não, até hoje, nós ouvíamos falar de crimes de sequestro por celular que eram estelionatários fazendo ações de presídios e, enfim. Qual é a recomendação que ainda você dá para as pessoas que recebem ligações, muitas vezes, de outros estados, de outras cidades longínquas, e que nada tem a ver com a pessoa que está recebendo aquela ligação? Isso é muito comum até hoje. E mais uma vez, né, volto a falar, isso decorre de falha das próprias operadoras de telefonia. Uhum. Para eu comprar um chip de celular hoje, eu posso comprar na barraquinha da esquina. Uhum. Poucos dados me são solicitados e alguns dados eu consigo pegar na internet. Então, vamos pegar um CPF de alguém e criar um chip. E pronto, eu tenho um chip de um laranja. E normalmente isso abastece os presídios.
E aí os presídios se valem da fragilidade de pessoas, aplicam lá, disparam em massa e para cada 100 ligações eles conseguem 2 ou 3 que entram no golpe, o golpe do sequestro, né? Simulam crianças, simulam choros. A recomendação básica é não acreditar, né? E não atender também, não né? atender. Em primeiro lugar, tu vê uma ligação lá, por exemplo, você mora aqui e recebe ligação do Fortaleza, Piauí, Fortaleza, do Piauí. Ele nunca foi no Piauí. Exato, exato. Os celulares hoje já têm uma função, eu tenho esse modelo aqui que ele tem uma função muito legal, que ele já detecta se o número é spam ou não. Então, qualquer ligação que eu recebo, se esse número já foi indicado como spam, ele fala, ó, suspeito de spam. Eu simplesmente não atendo. E manter a calma. Normalmente, eu crio esse hábito de ter um número de celular só para minha família. Então, eu tenho um canal direto com a minha família. Então, você pega um chip, estabelece que para sua família esse chip vai ser divulgado. Que fica ali um canal para você fazer um contato rápido com seus familiares e não entrar nesse tipo de abordagem. Infelizmente, nós temos não só esse tipo de abordagem, mas outros. A gente tem casos aí de Dom Juans digitais. São pessoas que estão fragilizadas, conhecem uma pessoa na internet, acreditam na conversa, essa pessoa fala, não, eu vou voltar, eu vou morar com você. E em determinado momento ele fala, olha, eu estou com meus bens presos e eu preciso de um empréstimo, é 3 mil reais só para eu destravar meus bens, eu sou rico e eu estou vindo para morar com você, para ter um relacionamento com você. Esse é um golpe que atinge uma faixa etária maior, né, de pessoas que já estão separadas, buscando um segundo relacionamento, e nesse momento a vítima vai lá e faz um depósito. E tem muitas que expõem o seu número. Expõe o número. Colocam lá no Face que pode ligar, pessoas acima de não sei quantos anos. Né? Olha, esse é um golpe muito, muito comum. E outro. Aí a pessoa expõe, fica uma presa facílima. E aí perdeu. Aí chega no escritório, eu quero descobrir quem foi esse cara, ele me lesou, fala, olha, sinto muito. Número internacional, ele não é do país, vamos ver o que a gente consegue fazer. Outro golpe muito comum, o camarada vai lá, expõe um carro, anuncia um veículo, num site qualquer em OLX, e coloca o telefone dele público. O que o bandido faz? O bandido liga para ele e fala que tem um comprador, e liga para um suposto comprador, faz essa ponte, e em algum momento ele pede, chega até a mostrar o veículo, faz lá uma abordagem, chega a mostrar o veículo, em determinado momento ele pede uma transferência, e aí o comprador de boa fé transfere, e nisso o vendedor fala, mas cadê o dinheiro? Não veio não, eu depositei para o seu primo, ele esteve aqui, falou que é seu primo, falei, mas eu não tenho primo. E aí você já perdeu o dinheiro. O golpe do carro, ele se envolve do quê? Sites e telefones que você coloca na internet anunciando um produto. Então, muito cuidado. Não paga nada para ninguém sem ter a certeza que é na conta do vendedor. E na internet sempre prefira meios de pagamento seguro. O que é meio de pagamento seguro? Você paga, o dinheiro fica preso. Recebeu a mercadoria, o dinheiro é liberado. Porque senão você vai ser vítima. Tem bandidos 24 horas por dia estudando o golpe. Buscando um jeito de tirar o seu dinheiro na internet. É isso. E nós já tivemos, inclusive, morte. Há poucos dias, um pai e uma filha foram encontrar um carro anunciado na internet. O jeito foi, vou experimentar o carro, foi junto. Tinha mais uma outra pessoa e acabaram sequestrando as duas pessoas e mataram as pessoas e ficaram. Por quê? Porque se expuseram. Infelizmente, aplicativos, muito cuidado. Né? A gente tem casos tristes de aplicativos de carona, né? De pessoas que não voltaram. Nós temos casos tristes de aplicativos de relacionamento. Na internet, qualquer um pode se passar por qualquer pessoa. Né? Então, é muito importante. E a partir do momento em que você conversou algo ou expôs algo, você fica na mão dessa pessoa. Nós tivemos um caso no IDCI que a vítima pagava boletos mensais para o criminoso. Então ele conversou com a pessoa e se expôs em determinado momento, aí a pessoa se revelou e falou, agora é o seguinte, se você não pagar, eu vou expor isso na internet. E ele estava no 6º ou 7º boleto. Né? Recomendação que nós fazemos, jamais pague. Procure polícia, procure ajuda especializada para identificar quem é. Porque quando você paga e acredita que vai ficar livre, ocorre o que nós chamamos de efeito respingo. O criminoso se sente confiante e ele continua te pedindo dinheiro. E isso vai até o momento que você não tenha mais condições de fazer um pagamento. Não entre na extorsão digital. Converse com os familiares, procure ajuda especializada, procure a polícia. Hoje a polícia, os advogados especializados em direito digital, nós temos condições
de descobrir quem é para fazer com que essa pessoa responda segundo as leis aqui do Brasil. Bom, eu só queria então que você, para concluir, dissesse qualquer pessoa que se sentir lesado através de uma ação inescrupulosa de alguém por telefone, pela internet, por onde seja, a melhor solução é procurar quem? A polícia, o PROCON, dependendo de caso, um advogado, o que é que você sugere? Muito bem. Hoje todos nós estamos sujeitos a ser vítima de um crime digital. Eu vou falar primeiro preventivamente. Preventivamente, você pai é responsável, você escola é responsável para passar informações aos jovens sobre os riscos da rede. Hoje existem inúmeras iniciativas, o IDCI, nós fazemos palestras gratuitas no Brasil inteiro, porque sabemos que cada oportunidade de a gente mostrar um caso é uma oportunidade de tirar uma pessoa, ser vítima de uma epidemia, que é o crime digital hoje, que deveria ter políticas públicas e não tem. Foi vítima, primeiro ponto, não esconder. Converse com os pais, converse com os responsáveis, exponha. Segundo ponto, não apague nada. A primeira movimentação instintiva é apagar. Você pode apagar as provas de um crime. E, posteriormente, sim, buscar uma ajuda especializada. Uma delegacia. A delegacia está preparada hoje, na grande maioria das cidades, para identificar, solicitar os ofícios aos provedores e procurar um jurídico especializado para identificar quem é, buscar a remoção desse conteúdo e responsabilizar essas pessoas. Nós, do IDCI, o Instituto de Defesa do Cidadão na Internet, no Facebook é IDCI Brasil, nós fazemos um apoio às vítimas que não têm condições. E por que nós fizemos isso? Porque nós descobrimos que a maioria, grande parte das vítimas não tinham condições. E elas não podem ficar à mercê de algo que o Estado deveria fazer, está previsto na Lei 12.965, mas não saiu do papel. Então, se você está passando por um constrangimento, ameaça, extorsão ou já foi vítima, nós estamos com os canais abertos pelo Facebook para te orientar, para te dar um apoio emocional, para que você se preserve, entenda o seu valor e também para que você possa direcionar essa demanda para as autoridades, para que haja punição. Informação, Samuel, é a linha tênue que separa um jovem ou uma pessoa de mais idade ser vítima de um crime digital. Quanto mais pudermos falar, expor, discutir isso nas escolas, nas oportunidades que tivemos, menos pessoas serão vítimas desse golpe. E como eu disse, nós não garantimos que esse conteúdo possa ser apagado. A qualquer momento esse conteúdo pode voltar e a vítima tem que conviver com isso. Então é algo muito sério e eu agradeço desde já a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Certamente o Dr. José Milagre voltará à TV Prevê para falarmos desse momentoso assunto. Esses crimes que são sistematicamente cometidos pela internet, essas ações que são cometidas pela internet, esses fatos que são revelados pela internet, pela telefonia móvel, enfim, tudo isso é assunto extremamente momentâneo para que você se coloque a par e por isso nós temos a obrigação, como uma televisão prestadora de informação e de serviços, passar isso para o nosso telespectador. Muito obrigado, Milagre. Até o próximo programa. E você é o nosso convidado para continuar nos assistindo nos horários alternativos do nosso telejornal. Um abraço a todos e até lá. Enfoque Regional. Apoio Cultural